Você já imaginou quais os ninjas mais letais da história de Naruto? Se sim, você está no lugar certo, porque nesse vídeo vamos explorar os 12 personagens que mais cancelaram CPFs na série, além de mostrar quantas vítimas eles fizeram. Então já se prepara para uma imersão do universo de Naruto como você nunca viu antes. Fala galera, Charles Barros aqui. O mais engraçado é que o próprio Naruto, o protagonista da história, tem uma das menores taxas de vítimas da obra, com apenas 4 fatalities, sendo que uma delas foi em um episódio exclusivo do anime. Mas não foi pouca coisa, já que estamos falando do Urashiki Otsutsuki, e uma outra foi em Boruto, quando ele cancelou o CPF do Ishiki Otsutsuki, usando o modo Baryon. E se você tá aí agora nos comentários, escrevendo que essa baixa não vale, porque ele estaria na conta do Kawaki, pode parar aí mesmo, porque foi o Narutinho que esvaziou tudo que restava de vida dentro do Ishiki, então o mérito é todo dele. Mas por que eu tô falando de Naruto, se a única coisa que ele fez foi reflorestar o planeta? Porque ele mandou pra vala 2 Otsutsukis, e isso não é pouca coisa. E se isso não te deixa impressionado, eu não sei mais o que vai deixar. E o que o Naruto ganhou em troca? Ter tanto o Chakra quanto o Kakashi. Lembrando que não existe um número exato de mortes confirmadas de cada personagem. Então tudo que eu falar aqui é pura especulação. Mas relaxa, que esses são dados baseados de quem já leu o mangá e assistiu o anime, sei lá, só umas 54 vezes. Mas chega de enrolação e vamos à lista. Você fala demais, amigo. Em 12º lugar, Itachi Uchiha. Um dos personagens mais queridos e odiados de Naruto, era considerado um prodígio ainda criança, não só entrando para Anbu muito cedo, como liderando o esquadrão rapidamente. Por ter vivido na mesma época de guerras em que o Kakashi, o Itachi, viu de perto a crueldade humana, e isso influenciou bastante para que ele se tornasse um pacifista, preferindo imobilizar o seu inimigo antes de precisar acabar com ele, sempre que era possível. E muito dessa filosofia foi inspirada em outro personagem, o Shizue Uchiha, colega de Itachi. Por estar na Anbu, trabalhando para Konoha, seus talentos logo chamaram a atenção de Danzo, e ele passou a ser um agente duplo, depois agente triplo, e depois agente quádruplo. Itachi acumulou CPFs por onde passava, desde a Anbu até missões dentro do próprio clã Uchiha, que agia como a polícia da Folha. E o massacre do próprio clã Uchiha, com certeza, ajudou a aumentar essa conta, que eu diria está em torno de 2.000 mortes. Já na Akatsuki, ele evitava sujar as mãos sempre que possível, deixando Kisame fazer todo o trabalho, como percebemos na luta contra Kurenai e o Asuma. Em outras palavras, ele usava o Tsukiyomi e o Kisame passava a espada. É a dupla perfeita, e por isso o Itachi fica em último nessa lista. Em 11º lugar, Kakashi Hatake, um dos ninjas mais lendários dentro da história e fora dela. Kakashi do Sharingan, como ficou conhecido, já cancelava CPFs antes mesmo de ter o Sharingan. Isso porque ele cresceu em uma das épocas mais sangrentas da história de Naruto, e precisou lutar ainda muito jovem durante a Terceira Grande Guerra Ninja, onde mandou dezenas, talvez centenas, de ninjas da Vila da Pedra dessa para uma melhor. Mas o destino, implacável como é, mandou uma pedra bem na cabeça dele. A sorte foi ele ter o Obito ali perto, que não só salvou sua vida, como deu a ele de presente o Sharingan novinho. E nem era Natal. Depois disso, Kakashi ficou ainda mais forte, mais rápido e focado, sem nem precisar fazer o treino do Saitama. E como ele retribuiu o Tobi, quer dizer, o Obito, matando a namorada do amigo, bem na frente dele. E o resto da história você já conhece. Ele entrou pra Anbu, trabalhou pro Danzo na raiz, agiu como agente duplo, agente triplo. Mas o que ele não deixou de fazer foi cancelar CPFs. E ele levou isso tão a sério que desenvolveu até uma técnica exclusiva para isso, o Chidori, que mais tarde ia ser plagiado pelo Sasuke. O fato é que o jutsu era tão apelão que conseguia dar cabo do sujeito sem dar tempo dele dizer nem ai. Uma das mortes mais marcantes da carreira do Kakashi foi a da Rin, que era sua colega de equipe, e também a morte do Haku, aquele que todo mundo pensava que era uma menina, que teve tanto azar que chegou a ser mandado pro além 2 vezes, e nas 2 pelo Kakashi. Com isso, podemos especular que o Kakashi tenha pelo menos umas 3.000 mortes nas costas. Mas se você por acaso duvida desse número, lembre-se que o apelido dele era o ninja que já copiou mais de 1.000 jutsus. Mas mesmo assim, isso não é nada perto dos números dos próximos nessa lista. Em 10º lugar, Kakuzu da Akatsuki. Esse foi um dos personagens que mais roubou corações na série, literalmente. Isso porque o Kakuzu usava eles em si próprio para alongar sua vida, que como você deve saber, começou na época em que o primeiro Hokage viveu. E por viver tanto, podemos deduzir que ele já mandou pelo menos uns 10.000 desafetos dessa para uma melhor, em toda sua carreira, até que topou com o time do Shikamaru e encontrou seu fim. Porém, como o Kakuzu era extremamente discreto, já que as aldeias ninjas só foram dar conta dele, depois que ele começou a andar com uma maleta cheia de dinheiro na Akatsuki, esse número pode ser bem maior. Mesmo na encolha, ele deve ter enfrentado muitos ninjas habilidosos, como ele mesmo fala ao lembrar do seu encontro com Hashirama. E podemos notar isso na sua luta contra o Kakashi, sendo claramente superior a ele no combate corpo a corpo. Em 9º lugar, Orochimaru.
um dos personagens mais temidos e queridos de Naruto. Orochimaru foi o primeiro vilão realmente perigoso a aparecer na história. Tendo uma missão tão descabida, ele não só acabou com o Kazekage da Areia, como em conluio com a Vila de Gaara, atacou e tentou acabar com o terceiro Hokage. Se levarmos em consideração que ele já cancelava CPFs antes mesmo de ser considerado um Sennin pelo Hanzo da Salamandra, com quem ele lutou ao lado da Tsunade e do Jiraiya na Terceira Grande Guerra, a contagem de mortos pelas mãos dele é bem alta. E mesmo naquele momento, ainda jovem, ele já aparentava não ter escrúpulos. Basta lembrar da cena dele recomendando que o Jiraiya acabasse com o sofrimento da Rin, do Yahiko e do Nagato, que eram órfãos famintos no campo de batalha. Sem falar que a partir daí, em busca de estudar clãs antigos, como o Uzumaki, dominar todos os jutsus existentes na Terra, o Orochimaru passou a montar laboratórios de pesquisa em diversas nações pelo mundo, principalmente depois de ter desertado da Vila da Folha. Nesses laboratórios, que também eram seus esconderijos, ele reuniu milhares de pessoas que serviam de cobaias para seus experimentos. E quando eles não tinham mais propósito, ele os descartava sem pensar duas vezes. Lembro bem de uma cena que ele coloca diante do Sasuke 1000 subordinados seus, provavelmente escravos manipulados por ele, com promessas de uma vida melhor. Devido a tudo isso, meu palpite é que Orochimaru seja responsável por jogar fora pelo menos 20 mil vidas humanas, isso botando por baixo, pois o número real pode ser bem maior. Em oitavo lugar, Minato Namikaze. O pai do Naruto era um ninja excepcional. Não é à toa que ele virou o quarto Hokage da Folha. Mas muitos anos antes disso, ele já cancelava CPFs como ninguém, pois ele viveu na mesma época do Itachi e do Kakashi, em meio a conflitos de guerras. Ainda criança, ele já participava de missões nível B e acima. Quando a Kushina foi sequestrada, por exemplo, provavelmente a mando do Raikage da Vila Oculta da Nuvem, na época, ele foi o único a perceber o plano e a seguir ela, a fim de resgatá-la, mandando seus raptores dessa para uma melhor. Já na Terceira Grande Guerra, sua fama já era tão grande que os líderes dos esquadrões de outras vilas instruíam seus ninjas a fugirem ao primeiro sinal do Relâmpago Amarelo no campo de batalha, como ele era conhecido, porque o seu jutsu de teleporte era tão rápido que você ia parar no outro mundo sem saber o que aconteceu. Em uma única batalha, é dito que o Minato acabou sozinho com dezenas de ninjas inimigos em poucos segundos, usando seu jutsu Raijin voador, e ainda conseguiu voltar a tempo para outro campo de batalha para salvar o Kakashi e a Rin, que estavam cercados por um número muito maior de inimigos. Como a Vila da Pedra apostava muito nos números, é bem provável que esse número que eu vou falar aqui tenha sido só as baixas feitas pelo Minato durante a Terceira Grande Guerra. Mas para ser mais realista, vamos dizer que ele acabou com pelo menos 40 mil inimigos em toda a sua carreira como ninja. Em sétimo lugar, Kages antigos. Como não é possível colocar um único Kage nessa lista, sem mencionar os outros, decidi colocar todos os Kages antigos no sétimo lugar, já que houveram 3 grandes guerras ninjas até a época em que o Naruto nasceu. Por isso é bem provável que todos eles tenham um número bem alto de mortes nas costas. Os Raikages, por exemplo, eram extremamente velozes com seu estilo trovão, e enquanto o quarto Raikage participou de uma das guerras, derrotando diversos inimigos, o terceiro, por exemplo, em uma única ocasião, acabou com quase 10 mil inimigos em um campo de batalha só, durante 3 dias e 3 noites, enquanto seus companheiros, que estavam em menor número, fugiam em segurança. Só esse fato por si só já mostra pra gente quão monstruoso esse cara era, e sua fama fica ainda maior quando lembramos que ele enfrentou sozinho, cara a cara, o próprio Hachibi, o Oito Caudas, em sua forma final. É dito que o Tsuchikage Onoki acabou com dezenas de inimigos apenas com um único golpe do seu jutsu desintegrador. Quanto aos Mizukages, do País da Água, eles pregavam a filosofia da força acima de tudo. Por isso, instruíam batalhas até a morte entre os seus próprios ninjas, sem falar que lá foi o berço da Akatsuki. Os Kazekages também não ficam atrás, e junto aos Hokages, cancelaram CPFs como ninguém. Embora eu acho que o segundo, o Tobirama Senju, e também o primeiro, o Hashirama Senju, estejam bem à frente nessa lista. Por isso, acredito que cada Kage tenha matado pelo menos 50 mil ninjas em suas curtas vidas, mas eu colocaria os 2 primeiros Hokages com pelo menos o dobro desse número. Não é à toa que o Hashirama organizou uma reunião entre os Kages da época, pois ele estava cansado de matar. Em sexto lugar, Sasori da Areia. Um dos personagens mais subestimados da obra é o Sasori da Areia, e enquanto muitos acham que ele não fez mais de 1000 vítimas, apenas uma frase dita por ele destrói completamente essa teoria. Em certo momento, durante a batalha contra a conselheira da Vila da Areia e a Sakura, o Sasori revela que ele sozinho atacou e destruiu uma nação inteira, usando apenas seu jutsu de 1000 marionetes. Se a gente trouxer essa informação para o mundo real e pegar o sexto menor país do mundo para comparar, Liechtenstein, que tem cerca de 39 mil habitantes, só nessa investida ele teria feito pelo menos, por baixo, 40 mil vítimas, o que inclui mulheres, crianças, homens e idosos. Diferente do que os outros que eu já citei nessa lista, que acabaram com soldados. Só que para chegar ao patamar de ter o poder de invadir uma nação inteira, é claro
que ele fez diversas de outras vítimas, até para aperfeiçoar suas técnicas de marionetes, sem falar do tempo que ele passou na Akatsuki. Então, se eu tivesse que chutar um número, seriam pelo menos 60 mil vítimas, que pereceram diante do Sasori da areia. Em quinto lugar, Nagato Uzumaki, Pen. Órfão, depois de presenciar a morte de seus pais por ninjas da Vila da Folha, Nagato jurou que transformaria o mundo em um lugar melhor. Aí você imagina, ele faria isso, doando cestas básicas pelo mundo e reunindo outros órfãos para criar? Longe disso. Ele escolheu mudar o mundo através da força, principalmente depois do episódio entre o Hanzo da Salamandra e Yahiko, seu melhor amigo. Ele foi o fundador da Akatsuki, junto da Rin e do Yahiko, mas depois passou a ser manipulado, inexplicavelmente, pelo Tobi, a fim de usar essa organização para o mal. Nagato não só varreu Hanzo e os seus subordinados da face da terra, como aniquilou qualquer um que se metesse em seu caminho, deixando centenas de vítimas em sua jornada. Mas o ponto alto de suas ações, sem dúvida, foi o massacre da Vila da Folha, onde ele, como Pen, destruiu Konoha com um único golpe, e teria matado a todos da vila se não fosse a Tsunade, e também o Naruto. Mesmo assim, ele acabou com a grande maioria das pessoas da vila, como podemos ver na cena em que ele ressuscita todos. Levando em consideração que a geografia da Vila da Folha é semelhante em tamanho com a cidade vizinha onde eu moro, diria que ele vitimou pelo menos, só nessa ocasião, 30 mil pessoas. E mesmo que ele tenha ressuscitado todos depois, ele ainda assim foi o responsável por essas mortes. Só que nenhuma delas supera o que ele fez com o Jiraiya. E juntando todas essas vítimas, diria que ele matou em toda sua vida pelo menos 70 mil pessoas. Em quarto lugar, Obito Uchiha, Tobi. Esse passou o rodo em geral, em diversas ocasiões, começando lá na época em que a Rin foi tomada como refém, e depois ajudando o Itachi a massacrar o próprio clã, e posteriormente fazendo dezenas de vítimas na Akatsuki. Isso sem falar das baixas que ele fez durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando lutou contra a Aliança Shinobi. Por isso, diria que ele fez pelo menos umas 80 mil vítimas, até se arrepender e ajudar o time 7 contra Kaguya. Mas se a gente levar em consideração as mortes causadas pela Kurama no dia em que o Naruto nasceu, já que foi ele quem invocou a besta, esses números podem subir consideravelmente. E ele só não está no top 3 porque existem personagens piores. Se você está gostando do vídeo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Em terceiro lugar, Madara Uchiha. Só durante as primeiras guerras do mundo ninja e a criação da Vila da Folha, Madara e Hashirama fizeram fácil por volta de 100 mil vítimas juntos. Mas como o Uchiha viveu muito mais que isso, muito mais que o primeiro Hokage, seus números aumentaram significativamente. Ainda mais porque ele voltou seus olhos para outras nações, a fim de executar um plano ainda maior. É de conhecimento de todos que ele viveu até a época em que foi encontrado pelo Obito, em uma caverna, o que dá mais ou menos a idade do Kakuza da Akatsuki. Só esse fato já mostra o extenso número de vítimas em suas mãos. E se levarmos em consideração a sua aparição como Edo Tensei na Quarta Grande Guerra Ninja, seus números superam facilmente os 100 mil. Porém, existe alguém que matou muito mais do que o Uchiha, vivendo bem menos tempo, e esse é o Kabuto Yakushi, que está em segundo lugar. Kabuto foi o maior aliado de Tobi na guerra contra a Aliança Shinobi. Grande parte das vítimas, se não a maioria das cobras do Orochimaru, talvez tenham sido vitimadas pelo Kabuto, já que ele era o seu maior subordinado. Depois de se aliar ao Obito da Akatsuki, seus números aumentaram consideravelmente, já que foi ele que criou milhares de Zetsus brancos que deixaram grandes baixas só nos primeiros dias de guerra, já que eles conseguiam se transformar em qualquer um que tocassem. Levando em consideração que para executar um Edo Tensei ele precisa de um sacrifício, colocamos mais dezenas de vítimas nessa conta. Sem falar que os ninjas ressuscitados fizeram inúmeras vítimas, como o terceiro Raikage, o terceiro Mizukage e o próprio Madara Uchiha, que passaram o rodo em geral. E por todo esse caos que colocamos o Kabuto Yakushi com a marca de 150 mil vítimas feitas. E isso eu tô botando por baixo. O mais engraçado é que a punição por seus crimes foi cuidar de um orfanato de crianças lá em Boruto, onde ele reside até hoje. E em primeiro lugar, temos a Kaguya Otsutsuki. Há aproximadamente um milênio antes da história que acompanhamos em Naruto, Kaguya Otsutsuki veio à Terra em busca de consumir o fruto de chakra do planeta. Porém, ela acabou se afeiçoando pela humanidade depois de se relacionar com o comandante local chamado Tenji. Com a iminência de uma guerra por poder, Kaguya tira a vida de centenas de pessoas, acabando assim com as guerras e ficando conhecida a partir daí como a deusa coelho. Devido ao seu grande poder, ela passou a agir como juiz e júri em todas as questões da humanidade, com a desculpa de manter a paz. E tudo isso só se intensificou ainda mais quando ela descobriu que novos Otsutsuks estavam prestes a visitarem a Terra, a fim de puni-la e tomar seu poder. Foi aí que ela consumiu finalmente o fruto de chakra do planeta e usou o Tsukuyomi infinito, prendendo 90% dos humanos em um Genjutsu eterno.
Mas ela não parou por aí, pois sob a influência do Zetsu Negro, ela escolheu transformar todos os seres presos em Zetsus brancos, para servirem de soldados protetores do planeta. Só com essa ação, ela pode ter dizimado quase todas as pessoas da Terra, então seus números podem facilmente chegar a 1 milhão de vítimas humanas, fazendo dela a maior canceladora de CPFs da história de Naruto. E aí, o que achou da nossa lista com os 12 personagens que mais mataram em Naruto? Lembrando que eu não coloquei aqui nem a Tentei, nem o tio do Lame, porque aí ia ser uma injustiça com os outros personagens. Obrigado por ter assistido até aqui, te espero no próximo vídeo do canal. Fui!